Abraão, um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Ele foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela e tudo o que conhecia para seguir rumo a uma promessa divina. Abraão, o pai de muitas nações, viveu momentos de desafios, provas e grandes vitórias que até hoje inspiram milhões ao redor do mundo. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Harã. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito.
E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E edificou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu, nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres.
e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que não digas, eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová que me ajudar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora, para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur.
e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Disse mais Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael,
e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão. E circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5,
Destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse, Não a destruirei se eu achar ali 45. e continuou ainda a falar-lhe e disse, Se porventura acharem ali 40. e disse, Não o farei, por amor dos 40. disse mais, Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. e disse, Não o farei se achar ali 30. e disse, Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. e disse, Não a destruirei, por amor dos 20. disse mais, Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. e disse, Não a destruirei, por amor dos 10. e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ló recebe os 2 anjos em sua casa, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. e eles disseram, Não, antes na rua passaremos a noite. e porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, Sai daí! Sai daí! disseram mais, Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. e arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. e disse-lhe, Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te,
escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim: é meu irmão.
Então tomou Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e servas, e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo, que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. E também tu mo não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão,
para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Razo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe:
Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou, sepulta o teu morto. Então, Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, tomo de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Hete. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro.
E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha, e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família. E se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E, inclinando-me, adorei ao Senhor
e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E, se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe: Rebeca consente em casar com Isaque? E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre, e Abraão expirou, e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher.